Olá, sou Rosana Civile, represento o Núcleo Hespérides Música das Américas, associação sem fins lucrativos dedicada ao estudo e divulgação da música das Américas, desde 2002. Esta é a série Trajetórias, composta de entrevistas breves com integrantes do núcleo, destacados músicos brasileiros. Hoje conversaremos com a cantora e professora Andréa Kaiser e o percussionista Joaquim Abreu, conhecido como Zito, ambos membros fundadores do Núcleo Hespérides, e que desenvolvem juntos atividades enquanto duo desde 2002. Olá, Andréa, muito bem-vinda. Olá, Joaquim, muito bem-vindo. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, sabendo um pouquinho sobre a atividade de vocês. Então, eu passo a palavra para vocês darem as boas-vindas a todos, nós já dei as boas-vindas a vocês, e eu gostaria de perguntar a vocês, então, como é que começou, quando começou a parceria de vocês enquanto duo, e quais são e foram os objetivos? Olá, boa noite. Muito feliz por ter sido convidada para fazer essa série, né, para participar dessa série. Bom, acho que eu vou contar um pouquinho antes, né? A minha trajetória assim um pouco com percussão. Eu tive a fortuna de ter aula de canto, de ser aluna da Marta Herr. Eu fui a primeira aluna da professora Marta Herr no Brasil. Eu acho que foi a primeira aluna dela na vida, assim, né? E a Marta é a pessoa mais especialista em música contemporânea que teve, assim. Ela inaugurou muita coisa aqui no Brasil, né? E ela fez parte do grupo Percussão Agora, né? Então, voltando um pouco, a Marta fazia participava de muitos festivais na época que eu era estudante. Ela era professora e na época ela era casada com John Bodler, professor de percussão e professor do Instituto de Artes da Unesp, que levava todo o grupo dele da Unesp. Então eu comecei lá pelos idos de 1980 e comecei a cantar com percussão nos festivais. A Marta fala, não, você vai cantar isso, vai cantar aquilo, e eu ia, né? Ia fazendo. E eu comecei a me apaixonar por essa fusão de percussão e voz. Então, quando eu fui dar aula na escola, até cantei depois, cantei com vários meninos que estão hoje na USESP, né? Meninos, né? E depois até cantei no recital de formatura do Eduardo Gianezella. Enfim, chegando na Escola Municipal de Música como professora, eu encontrei o Zito, né? E lá nós começamos uma parceria com os nossos alunos, né? Assim, e os meus alunos cantavam com os alunos dele, às vezes eu cantava com os alunos dele, e foi assim que eu acho que nós começamos a trabalhar. Acho que o Zito pode continuar a história. Oi, boa noite, prazer. Então, no final dos anos 70, 79, início de 1980, eu tive aulas particulares com o John Bodler lá em São Bernardo e assistia aos ensaios. As minhas aulas particulares eram depois do ensaio do Percussão Agora. Então, eu assisti muitos ensaios da Marta cantando junto com eles. E isso ficou na minha memória. Eu, antes disso, em 77, 78, 79, participei como estudante, né? Que estava no início dos meus estudos de percussão, do grupo de percussão do Brooklyn Paulista, com o Cláudio Stefano regendo. E assisti grandes obras.
incríveis. E tudo aquilo ficou na minha memória. Então, quando surgiu a ideia da gente fazer alguma coisa juntos, com eu e a Andrea, né, veio imediatamente essa questão de resgatar esse repertório. Resgatar Almeida Prado, né, a Carta de Jerusalém, que eu tinha visto nos anos 70 com o pessoal do Brooklyn, depois tinha visto ensaio com a Marta, com o Percussão Agora. E, por incrível que pareça, em 2002, 2003, ainda não existia nenhuma gravação dessa obra, gravação profissional de estúdio, né? O que se tinha eram gravações fita cassete, assim, de performance, de má qualidade, né? Coisa que os músicos punham o gravadorzinho ali para gravar, né? E grandes performances já tinham sido realizadas, né? A mesma coisa com Materiales, que foi escrito para o grupo de percussão do Brooklyn, que o Vili Correia de Oliveira escreveu em 79, eu acho, ou 78. E eu participei de alguns ensaios, não participei da estreia, e quem, enfim, no final, quem acabou estreando e divulgando essa obra para valer foi o Percussão Agora, e assisti ensaios, e também não tinha gravação. Então, nós conversando sobre isso tudo, a gente chegou à conclusão, quando a gente decidiu se inscrever no Prêmio Petrobras Música, isso já era 2003, que a gente tinha que resgatar esse repertório e fazer uma grande homenagem a todos esses artistas, gravando essas obras com os ex-alunos deles. E foi essa a ideia. E como nós, tanto a Andréa quanto eu, fomos alunos de análise do Vili Correia de Oliveira, não de composição, mas de análise na USP, né? A gente decidiu que o trabalho ia se chamar Materiales, que é uma grande obra, um trabalho de pesquisa incrível do Vili sobre os timbres entre a voz e a percussão e a poesia. Surgiu daí. E esse disco, que foi gravado em 2004, ele ganhou Diapasão de Ouro, teve uma imensa repercussão dentro do universo da música contemporânea brasileira em todo o Brasil. A gente fez o lançamento em São Paulo e Rio de Janeiro, São Paulo no Sesc Vila Mariana e no Rio na Sala Cecília Meirelles. E logo depois a gente recebeu o convite para ir para um monte de lugares, para Belo Horizonte, para o Palácio das Artes, para João Pessoa, para Salvador, para Recife, para a Bienal de Música Contemporânea do Mato Grosso, para o Teatro Paiol em Curitiba, e assim vai. Foi uns 10 concertos na sequência do lançamento do disco. E tivemos a felicidade, né? Grande felicidade de ter grandes intérpretes trabalhando conosco nesse disco. Era um naipe de percussão fabuloso, assim. Elizabeth Del Grande, o Ricardo Rigini, o Edu Janizella, a nata da percussão brasileira de São Paulo, que gravou conosco. Então, isso foi muito gostoso, muito bacana. E foi uma grande homenagem ao John, ao Percussão Agora e à Marta. Esse era o intuito. Foi cumprido. Que maravilha. Então, nós temos aqui, além dessa questão do duo de vocês, em 2002, nós formamos o Núcleo Hespérides Música das Américas, com os nossos queridos colegas, e então vamos nomear alguns.
Então, além da Andréia, além do Zito, de mim, nós temos o Antônio Ribeiro, o José Antônio Soares, a Heloísa Petri, o José Augusto Manes, o Paulo Porto Alegre, o Rogério Wolff e o Rodolfo Civilli, né? Então, esse é o núcleo inicial do SPERES, em 2002. Então, eu gostaria que vocês pudessem falar sobre essa nossa trajetória, que de quase 20 anos, né? Na verdade, vamos completar 19 este ano. Então, eu gostaria que vocês pudessem destacar, então, quais os projetos principais que vocês acham que nós realizamos juntos. Bom, você quer falar primeiro? Fala, Zito. Fala você primeiro. Eu acho que os projetos é difícil. Acho que o grande projeto é o Hesperides em si, que é um grupo que, eu não sei, eu acho que é um grupo de amigos, é um grupo que é um prazer estar. Sempre foi muito prazeroso os ensaios, os encontros todos. Eu acho que foi uma junção de pessoas muito, muito feliz. Mas tem algumas coisas muito bacanas que a gente fez, que, por exemplo, teve uma série num teatro chamado Cena, que infelizmente não existe mais, e que a gente chegou a fazer 30 concertos em 2 anos, e esses concertos tinha música diferente, contemporânea, com público, a cada semana, assim, cada vez que a gente se apresentava. Era muito bacana, uma coisa que na música contemporânea, imagina ter um público cativo que fosse... Casa lotada. Como? Casa lotada, sempre. Então, era incrível. Então, esse é um projeto que ficou muito para mim, né? Outro projeto que eu achei muito interessante, nós fizemos parte de um projeto social ligado à Igreja Nossa Senhora do Carmo, que trabalhava com as crianças e com a comunidade, tanto na área da educação musical, quanto na área de a gente fazia concertos, né? Outro projeto que é muito caro para mim, que é o convênio com a Escola Municipal de Música, em que nós fazíamos muitos concertos e masterclasses envolvendo os alunos da Escola Municipal de Música e trazendo eles trazendo-os para conhecer a música contemporânea e principalmente justamente a música contemporânea brasileira ou das Américas, né? Então, não só tinha os masterclasses, como também eles participavam conosco dos concertos. Vários concertos envolviam alunos também. Alguns deles se tornaram parte do nosso grupo. Tem alunos que agora são participantes do Hesperides. E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, né? Acho que são esses. Bom, CD da Kills, acho que o Zito vai falar, né? Maravilhoso também. Não, antes de falar da Kilsa, eu vou falar de uma coisa que nos une todos, todos do Hesperides, né? Todos os instrumentistas, cantores, e também nos uniu. Assim, o ideal é comum, meu e da Andréa, que é o de focalizar com grande profundidade o repertório produzido nas Américas com diversas estéticas. Nós somos todos filhos do Festival Música Nova, do Gilberto Mendes, mas, ao contrário do Gilberto, a gente não quis que o grupo tivesse uma definição estética contumaz, assim, só fazemos esse gênero de obras. Não, a gente quis alargar o espectro de obras
tonais, tradicionais, à vanguarda. E é um universo enorme que a gente foi descobrindo nas nossas pesquisas ao longo desses 20 anos. E esses concertos no Sena foram realmente muito experimentais. Misturava assim, peças doidíssimas com peças absolutamente tradicionais, assim, bem caretonas mesmo. E, e isso era divertidíssimo, a gente se divertia muito com essa possibilidade, né? E essa é uma característica do grupo. Ao longo de todos os CDs que a gente gravou, essa é uma característica do Hespérides. No Materiales, no nosso trabalho, a gente decidiu, muito em função do repertório que existe para canto e percussão, ir mais para o lado da vertente da música realmente experimental, da música contemporânea. E também porque eu acho que tanto eu quanto ela, quanto a Andréa, conhecemos os mesmos compositores, éramos mais próximos, então podíamos encomendar obras, tal. E são pessoas ligadas a essa vertente mais experimental, né? Então o Ville, o Eduardo Guimarães Álvares, o Luiz Carlos Tcheco, foi uma coisa natural, né? É isso. Agora, respondendo à pergunta da Rosana, acho que o auge do Hespérides foi essa pesquisa mesmo. Não tem um projeto da Caixa Cultural ou do Banco do Brasil, não tem um projeto que na minha opinião, seja o mais marcante. O que nos marcou e o que nos difere até hoje, no bom sentido, na minha opinião, é o fato dessa abertura para um grande leque de linguagens, mostrando a competência e a erudição dos compositores na América Latina. E essa briga entre as diversas linguagens, né? Correntes muitas vezes antagônicas, pessoas que não gostam uns dos outros e que discutem essas questões estéticas como se fossem assim brigas mortais, porém grandes obras, e que para o público, porque a gente faz música para os outros, a gente é lógico que a gente discute como artistas as nossas preferências, mas a gente tem que deixar em primeiro plano a plateia, o público, deixar eles que decidam, eles que, ouvindo as obras, tomem suas decisões segundo seus critérios. Seria muita pretensão a gente enfiar a goela abaixo das pessoas só o que a gente gosta, né? Eu acho que não é a função do intérprete, não é a função a gente tem que abrir perspectivas. Para abrir, a gente tem que mostrar. Zito, como você também respondeu um pouquinho da pergunta anterior nessa, você estava comentando que a gente foi para Cuiabá, foi para vários estados do Brasil, mas não esquece de falar que a gente foi bastante para Paris também, para Montpellier. A gente também... O Materiales também tem sua vertente internacional aí, Então, o que aconteceu foi uma decorrência. Quando a gente fez esse CD, éramos 9 percussionistas. Obviamente que com o tempo ia ficar muito difícil de carregar 9 percussionistas e uma soprano para cima e para baixo. Então, a gente foi procurando um repertório mais adequado para a realidade da música de concerto, da música erudita contemporânea, né? Sempre com verbas apertadas e tudo mais. E, de repente, surgiu um convite incrível para ir tocar no CD, na festa
de 10 anos do CDMC no Brasil, na Cité de la Musique, lá em Paris. Esse concerto abriu muitas e muitas portas para nós no exterior, sobretudo na França. E tinham muitos compositores, foi uma coisa muito badalada, era o ano do Brasil na França, e a França que pagou tudo. A França que pagou tudo para que nós dois fôssemos lá fazer um concerto de música brasileira, mas em homenagem ao Centro de Documentação em Música Contemporânea, que tinha uma antena instalada no Brasil, na época dirigida pelo Zé Augusto Manes. Também era um concerto em homenagem ao trabalho do Zé Augusto Manes, que foi incrível, de fomentar essas relações internacionais. E a partir disso, daí surgiu ir para Estrasburgo, ir lecionar em Montpellier. Nós fomos 3 vezes para Paris dar aula e fazer concertos. Em Paris tem 16 bairros e tem 16 escolas municipais de música, cada uma delas muito bem equipadas, e elas têm uma sede, né, a Maison, né, a casa dos conservatórios municipais de música. E eles têm um belo teatro. E nos convidaram 3 vezes para se apresentar nesse teatro, trabalhos que a gente fazia entre nós, né, nosso repertório, e obras com os alunos também. A André deu um curso incrível de interpretação da língua portuguesa cantada, né? Canção brasileira. E que para eles é uma dificuldade tremenda, tal. Eles não como pronunciar, né? Principalmente os cantores, como pronunciar o nosso repertório. E, enfim, foram muitas viagens. E tem convite já para o ano que vem, se a pandemia permitir, para a gente ir para Berlim, para a Haus der Kultur der Welt, fazer a mesma coisa lá, masterclass e concerto, e também voltar para Paris para continuar o que a gente já fez 3 vezes, fazer mais. Eu gostaria, então, agora de que vocês falassem sobre a questão, voltando também sobre a discografia, então, do Núcleo Hespérides. Gostaria de destacar 2 CDs, que é o Som das Américas, que é um CD duplo, selo Sesc, e o Roncrepoy, né, que é sobre a obra da Kilsa Sete. E esses 2, especialmente, eles foram gravados no Estúdio dos Lagos, que é uma questão muito importante que eu gostaria que o Zito falasse, porque o Estúdio dos Lagos é algo muito importante na questão da divulgação da música, do registro da música brasileira. Então, por favor, agora, então, especificamente, Zito, por favor, fale sobre o Estúdio dos Lagos e a questão do seu objetivo em relação a isso. Em 2007, 2008, eu me mudei aqui para Itapecerica da Serra. Saí de São Paulo e vim morar numa chácara aqui. E aí eu comecei a pensar como é que eu poderia viabilizar a chácara para que eu ficasse mais aqui e menos em São Paulo. Porque é tão bom morar no mato, é tão gostoso, e é uma coisa que permite um mergulho assim nas partituras, no estudo, com muito mais objetividade e profundidade, porque o entorno te joga nisso. Você está sozinho, está só com os sons da natureza. É extremamente, para mim, pelo menos, me concentra muito no trabalho, né? E aí surgiu várias ideias e tal, e falei, por que não fazer um estúdio rural? Um estúdio onde as pessoas não vêm e gravam por hora, mas que as pessoas vêm, ficam acomodados, tem uma casa de hóspedes, tem 2 casas de hóspedes, e criam seus projetos, interagem, conversam, jantam juntos, tudo que não se faz num estúdio em São Paulo.
que você chega esburrifando porque estava dando aula, daí saiu correndo, chegou na hora da gravação e aí respira tal e grava, e daí terminou a gravação às 7 da noite e ainda tem mais não sei o que para fazer à noite. O que é, enfim, dia de gravar, né? Como dia de gravar é dia de gravar, não pode fazer mais nada. Mas é a nossa vida de músico, a gente ganha mal em tudo, então tem que fazer 50 coisas para conseguir sobreviver. Mas o Estúdio dos Lagos vai contra essa corrente. A ideia é um local onde as pessoas venham, fiquem e façam. E nisso ele acabou chamando a atenção de muitos compositores brasileiros, de muita gente da área, tanto de música instrumental popular, quanto que é o que mais me interessava, da área de música erudita. O Hespérides fez 2 discos inteiros aqui, lindos, que foi os Sons das Américas para o selo Sesc, e o Rocrepói da Kilsa 7. E a gente, se tudo der certo, estamos concorrendo a um PROAC agora, e a gente vai fazer o nosso né, em breve. Tem uma peça incrível que o Ailton Escobar escreveu para nós e que a gente precisa muito de gravá-la. Tem outra peça do Eduardo Guimarães Álvares, que é mais teatral, que a gente gravou para um DVD do selo Sesc, que ainda não saiu. Foi feito em 2019 e até agora nada. Estamos aguardando para saber quando é que vai sair. Tem uma versão cênica do Mamãe Máquina que a gente gravou no CD Materiales em 2004, mas era só o áudio. Agora vai ter no DVD a versão cênica, como ele bolou, que é realmente como a música acontece no palco, né? E o Luiz Carlos Tcheco também quer fazer um DVD. O Paulo Chagas também quer fazer um DVD. Todo mundo quer agora entrar nessa onda de produzir DVDs. E o Estúdio dos Lagos está aqui para isso. Eu quero fazer todos esses. Do jeito que der. A gente vai construindo isso aí. Com apoio da iniciativa privada, às vezes com apoio de incentivos do PROAC, das leis culturais, e muitas vezes, eu diria que a maioria das vezes, com o dinheiro dos músicos, com o apoio dos próprios músicos. Olha, deixa eu interromper, eu preciso dizer, esse estúdio é um dos lugares mais lindos do mundo. O lugar tem lago, é um lugar... Tem que conhecer, maravilhoso. Não dá vontade de ir embora. Essa era a ideia, um lugar que as pessoas vêm e ficam, né? Ficam conversando, ficam batendo papo, ficam criando, que cria essa ambiência de concentrar energia. E que é uma coisa que nos falta, né? No nosso dia a dia, porque você sai correndo do Teatro Municipal, ou da OSESP, ou do Teatro São Pedro, teve um ensaio, daí chega no estúdio, daí respira, daí até conseguir gravar já passou 2 horas. Até conseguir fazer um take que preste de alguma coisa, e dali a pouco já acabou a sessão. Aí desmonta tudo, vai embora para... né? Não, aí concentrar energia para fazer o principal, que é a gravação, e não tentar consertar as coisas na mixagem ou na masterização, que as máquinas consertam, não. A gente que tem que consertar, a gente que tem que fazer direito. Daí o resto é tranquilo, o resto é fácil. Realmente é um lugar muito especial, e para nós músicos que já tivemos a oportunidade, né, Zizito, de gravar ali com você, você é uma pessoa muito generosa,
Então, é um estudo diferenciado pela natureza, pela beleza e pelo fato de que você não tem pressa, né? E não fica contando minutos e etc. Você realmente permite que o músico possa realizar da melhor maneira possível. Então, realmente é muito especial a gente gravar no Estúdio dos Lagos. A nosso objetivo dessas entrevistas são realmente só dar um gostinho para as pessoas que estão ouvindo, né, que estão assistindo. Então, a gente tem muito o que dizer, mas a gente vai ter pouco tempo, né, para desenvolver a história. Então, eu gostaria que vocês agora pudessem falar sobre Andréa Kaiser, professora, Joaquim Abreu, professor, porque vocês são responsáveis pela formação de uma geração, né, de pessoas incríveis que vocês estão ajudando a formar. Então, para a gente poder fazer, então, né, esse final aqui de entrevista, eu gostaria que vocês pudessem falar sobre isso. Andréia, por favor, comece a falar. Bom, eu acho assim, o meu prazer em sala de aula, ele não é menor, talvez seja até maior do que estar no palco, porque você vê que quantos alunos meus ganharam uma profissão, estão trabalhando, estão fazendo trabalhos maravilhosos. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Você vê seus alunos indo estudar na Europa, nos Estados Unidos, entrando no coro sinfônico, fazendo solo com a USESP. Tem coisa que você pode querer mais, saber que você faz alguma diferença no mundo, né? Mesmo que seja pequenininha, né? Então, eu acho que eu nasci professora. Acho que eu comecei a dar aula quando eu tinha 10 anos, eu dava aula para quem... Eu acho que é uma coisa que está comigo, né? Sempre. É isso. E eu preciso dizer que eu tenho um orgulho imenso e uma alegria imensa em poder dar aula numa escola, e poder ter dado aula em escolas incríveis, né? Uma foi a Escola de Arte Dramática, que eu não estou mais, fiquei lá 17 anos, Escola de Arte Dramática da USP, eu dava aula de canto. E a Escola Municipal de Música do meu coração, que eu estou metade da vida da escola, 50 anos, 25 eu estou lá, né? Agora 51 anos, 26 eu tô na Escola Municipal de Música, que é uma escola em que todo mundo pode ter acesso, né? Ele atende a uma comunidade muito grande. Então, é isso. Poder dar aula para quem muitas vezes, quase certamente não poderia pagar, muita gente não poderia pagar, quase todo mundo da escola, uma aula de canto, e dar essa possibilidade de crescimento e trabalhar com colegas incríveis, porque os meus colegas da escola, nossa, eu queria ter aula com todo mundo, né? A Rosana foi uma professora da escola, o Zito também. Eu queria ser aluna da Escola Municipal de Música. É isso. Eu lecionei de 1989 a 2010 na Escola Municipal de Música. E foi um período incrível para mim, realmente incrível, porque nós conseguimos, em primeiro lugar, formar excelentes alunos, né? Eu tenho o naipe do Teatro Municipal quase que inteiro estudou comigo lá na Escola Municipal de Música. Os que não estudaram comigo estudaram com a Beth, que era minha colega, que continua hoje lá na escola. Então, assim, eles iniciaram lá dentro. É lógico que tiveram outros professores posteriormente, fizeram faculdades, cursos no exterior e tudo mais, mas dá um orgulho imenso, como a Andréia precisou, né, de você ver essa garotada que
eram pessoas assim, a maioria deles de famílias humildes, que não teriam recursos para fazer isso de outra forma, se não fosse via prefeitura, e estarem ocupando lugares de destaque hoje no cenário musical brasileiro e internacional, né? Tem um aluno fora do Brasil trabalhando, tocando, tudo. É incrível isso. E o mais bacana para mim também, além disso, não sei se mais bacana, mas além disso tudo, foi ao longo desses 20 anos poder transmitir essa minha paixão, compromisso, né, que é um compromisso do Hespérides, compromisso da Andréia também, da Rosana, do grupo todo, para com a arte brasileira, brasileira e latino-americana, né? Essa questão de encomendar obras, realizar a estreia dessas obras, procurar, à medida do possível, fazer uma gravação profissional dessas obras, para deixar para gerações posteriores, para que esse debate que a gente está iniciando, né, possa continuar por gerações e gerações, para que possa se ouvir essas obras daqui a 30, 40 anos e ter um parâmetro, pelo menos uma versão gravada existe, né? E a partir dela, você pode criar outras, você pode ver os pontos positivos, os pontos negativos, analisar as obras. O que a gente faz com milhões de pessoas, aí fazem isso com Brahms, com Beethoven, com toda a música contemporânea europeia, norte-americana, e a brasileira praticamente não existe, né? Praticamente não existe. E é isso, é isso. O grande, eu passei isso para os meus alunos. A maioria deles toca em orquestra sinfônica, mas tem essa paixão, tem essa coisa bem dentro deles, né? De querer conduzir a nossa arte para frente, né? Quando eu digo nossa, é latino-americana. Eu sou internacionalista, não fico só nesse horizonte de Brasil, não. Bom, a gente está encerrando, né, o nosso bate-papo. Então, vou deixar as considerações finais para vocês, primeiro a Andréia, depois o Zito, mas eu queria agradecer a vocês, né? Nós estamos juntos há tantos anos, antes até da formação do Hespérides, vocês fazem parte da minha vida, vocês são amigos queridos, e nós somos parceiros de ideais musicais e culturais e humanos. Então, eu só tenho que deixar vocês o meu super obrigada e espero que a gente possa estar junto ainda por muito, muito tempo. Então, eu deixo meu beijo, meu abraço a vocês e deixo, então, que vocês encerrem, primeiro a Andréia, depois o Zito, fazendo as considerações finais. Então, eu começo agradecendo o convite e não termino agradecendo o convite. E nunca esqueço o comecinho disso tudo, que uma banca que eu participei junto com a Rosana, e nós fomos almoçar lá no Shopping Light, e a Rosana me contou do projeto do Hespérides, isso há muito tempo. E eu falei, nossa, que maluquice, ela está me convidando, a Rosana, minha ídola, porque quando eu estudava na USP, a Rosana, a Rosana. Então eu falei, nossa, que bacana. E a vida é curtinha, e uma das coisas mais importantes, curtinha, né? Depende de como a gente vê, mas uma das coisas mais importantes, eu acho, da vida são esses encontros, felizes encontros que a gente tem e as pessoas com quem a gente pode trabalhar. Isso faz uma diferença enorme na vida. Então, eu agradeço ao universo por esse encontro. E obrigada, Rosana, e obrigada, Zito. Eu queria encerrar, né, em primeiro lugar, agradecendo o convite também, com um sinal para as novas gerações que vêm aí, não estremeçam, a arte sempre vence, a história
Nós temos aí pelo menos 1000 e tantos anos de história de música ocidental que comprovam isso. Então, perseverem, lutem. É isso. É o que... O nosso trabalho é o que vai ficar. Muito obrigada, queridos amigos. Seguimos juntos, se Deus quiser. Até breve.